O crescimento acima do esperado e o avanço da vacinação indicam retomada forte da economia no segundo semestre, como mostra agora o Marcelo Matos. A semana termina com alta no PIB, recorde na Bolsa, queda do dólar e projeções mais otimistas justamente para a vacinação. Alta de 1,2% no Produto Interno Bruto no primeiro trimestre, acima do esperado pelo mercado, demonstra a resiliência da economia no segundo ano de pandemia. O presidente da ABIMAQ, José Veloso, ressalta que o setor de máquinas e equipamentos, um balizador de investimentos em bens de capital, segue em crescimento em 2021. O período de janeiro a abril de 2021, quando comparados com o do ano anterior, houve um forte crescimento de 37,4%. Se nós formos olhar no mercado interno, cresceu 51%. Quando a gente analisa os nossos números, crescemos nos últimos 12 meses 18,1%. No mercado interno, 28%. As exportações voltaram a crescer, elas tiveram problema no ano passado em função da Covid e agora começaram a crescer. E no ano, no acumulado de janeiro a abril, já estamos com um crescimento de 7,1%. Então o setor ele continua a se recuperar, o crescimento com uma velocidade maior. E no emprego nós aumentamos, quando comparado a um ano atrás, 16% o número de funcionários com carteira assinada. Peloso reforça a urgência da discussão das reformas no Congresso, sobretudo da tributária, porque o país precisa ampliar sua taxa de investimento, considerada ainda baixa, 16% do PIB. Em audiência na Câmara, nessa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o Brasil deve continuar crescendo e que o avanço da campanha de vacinação acelera a recuperação da economia. Então, se nós estamos crescendo 1% acima desse primeiro trimestre do ano passado, está sinalizando como a economia caiu muito fortemente na pandemia do ano passado, e esse ano o próprio vacinação, o avanço da vacinação, o avanço dos protocolos e o próprio aprendizado de como se proteger durante a pandemia estão protegendo um pouco mais a economia, é possível que nós estejamos crescendo realmente a taxas bem maiores. A Bolsa bateu recorde e o dólar caiu para o menor nível desde dezembro, após o crescimento de 1,2% do PIB, a soma das riquezas produzidas no país. O real teve o melhor desempenho entre as moedas globais e a Bolsa se aproximou dos 130 mil pontos pela primeira vez na história. O secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, reforça a retomada brasileira. Nós temos uma retomada comandada pelo investimento. Então, o investimento comanda a retomada econômica. O segundo é uma comparação internacional. Se nós compararmos a variação na margem, que é essa variação que você falou, quanto ao trimestre anterior, o Brasil cresceu 1,2%. A China cresceu 0,6%. O G7, o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, cresceu 0,4%. Ou seja, o Brasil está bem na fila. Se nós compararmos o interanual, o Brasil cresceu 1%, os Estados Unidos 0,4%, o G7 caiu 0,8%. E a média do mundo foi uma queda de 0,6%. Ou seja, a política econômica adotada pelo governo deu resultados. Os economistas são unânimes em condicionar o avanço das atividades produtivas ao calendário da vacinação. Nesse sentido, as previsões do Rio de Janeiro, com expectativa de imunização total até outubro, e do governo de São Paulo, que programa vacinar toda a sua população a partir de 18 anos até o dia 31 de outubro, dão força para as análises de um segundo semestre de retomada do crescimento do PIB do Brasil. O país criou 121 mil vagas de emprego com carteira assinada em abril, no quarto mês seguido com saldo positivo. Mas os analistas lembram que o país tem 14 milhões de desempregados, alta informalidade, mas salientam também a recuperação do setor de serviços, bastante afetado ao longo da pandemia, e, mais uma vez, o forte desempenho da agropecuária brasileira.
Esse crescimento do PIB, ele é forte e sustentável, principalmente porque tem como base o crescimento do setor de serviços e, além, evidentemente, do setor agropecuário, que há muito tempo vem demonstrando sinais positivos. Mas uma situação que mostra a possibilidade de crescimento maior é exatamente a emissão de notas fiscais eletrônicas, que vem crescendo, além, evidentemente, do crescimento do consumo de energia elétrica. O PIB teve um resultado expressivo, sim, 1,2 foi bem acima da expectativa dos analistas e que estão tendo que rever, inclusive, a perspectiva para esse ano, né? Já tem analistas falando em mais de 5% de crescimento no ano. Também não é um fenômeno global, tem gente tentando diminuir, a oposição está preocupada com isso, porque, obviamente, a economia pujante, uma recuperação em V, é óbvio que alimentam as chances de uma reeleição do presidente no ano que vem. Mas o Brasil está preocupado com isso porque tem muito desemprego ainda. A recuperação foi forte em relação ao mundo também. O resto do mundo não cresceu tanto nesse trimestre. Essa que é a verdade. A imensa maioria dos países chegaram a ter perda no trimestre ainda, e até a China, que tem um crescimento muito maior que os outros países, via de regra, cresceu só 0,6% no trimestre. E é um crescimento com qualidade. O investimento cresceu quase 5% no trimestre. Isso é ganho de produtividade à frente. São boas notícias, os mercados comemoraram, temos que continuar com as reformas para isso se concretizar em um crescimento mais sustentável, perto de 5%.